Selva, muito bom dia, boa noite na verdade a todos, né? Por aqui tá muito frio. Como eu havia prometido para vocês, eu não vou fazer esse vídeo da mesma forma do anterior, mostrando a minha cara feia e barbuda, tá? Comentei com vocês que a gente ia fazer um vídeo informal, tá? Não é uma aula, essa aqui é apenas mais uma sequência de algumas coisas que vocês vão precisar ali um pouco mais na frente, na nossa parte prática. Então, antes de eu passar alguns áudios para vocês, eu vou passar uns arquivos muito interessantes, tá? Que vai dar assim umas dicas fantásticas para vocês começarem a se organizar e vamos dizer assim, aprender alguns macetes de como melhorar a locução de vocês, a fala de vocês, aquilo que vocês aprenderam na parte teórica, sobre retórica, sobre oratória. Então nós vamos aprender isso daí um pouco na prática. E só a prática realmente para você conseguir, com o tempo, ir melhorando essa situação. Então a gente vai passar algumas dicas interessantes para vocês, tá? Então, num primeiro momento, eu vou explicar aqui para vocês que já é o assunto do momento, que é a questão de documentação, tá? Às vezes explicado fica mais fácil de entender algumas coisas. A gente tem acompanhado aí a evolução de vocês. Mais uma vez eu quero parabenizar todos vocês, tá? Porque tanto a coordenação de ensino, quanto os coordenadores adjuntos, quanto a supervisão de ensino, quanto os demais instrutores, alunos, tá? Estão indo muito bem, aqueles que estão se empenhando, obviamente. Nós estamos que nem o zóio de Tandera, tá? O olho que tudo vê. Nós só estamos observando, nós só estamos anotando, tá? Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem os seus problemas, todos nós temos nossos problemas, mas nós estamos de comum acordo para aprendermos algumas coisas. Então, aqueles que estão realmente se empenhando de verdade, estudando, botando a mão na massa, não vão ter maiores dificuldades nos próximos módulos. Nós teremos mais um módulo só teórico e depois teremos mais um módulo exclusivo prático, que poderá ou não ter 2 ou mais exercícios. E daí a nossa prova final, tá? Que será um desafio a todos, inclusive a mim, tá? Vai ser um perereco muito mais recorrente do que esse exercício que vocês estão fazendo, tá? Então se preparem porque o bicho vai pegar. E aqueles que realmente estão aptos vão tirar esse exercício de letra, tá? E como eu disse, eu faço questão de que todos consigam atingir 70% aí de média final, tá? De aproveitamento, para que todos tenham a oportunidade de conquistar, né, esse título de instrutor de treinamento. Então vamos lá. Nós estamos vendo a parte de documentação, correto? Então todo curso ou estágio que nós resolvemos executar, vamos dizer assim, realizar dentro do Grupo Sussuarana, na nossa proposta é que tudo o que nós façamos dentro da divisão de instrução, como eu disse, quiçá essa divisão venha futuramente a ganhar forma e corpo para que atinja um patamar de diretoria de instrução e pesquisa doutrinária. Então tudo que nós fizermos sempre vai ser padronizado, sempre vai ser materializado em algum tipo de documento padrão. O objetivo do nosso curso é justamente esse, a padronização da nossa linguagem, a padronização dos nossos procedimentos de ensino. Então, a primeira documentação que vocês estão tendo contato, né, a mais difícil até de todas elas, é justamente a produção do material didático. Ainda nós não entramos nesse mérito, tá? Nós vamos futuramente, como eu comentei com vocês, nós vamos apresentar um outro anteprojeto aí, que vai ser um curso intermediário e depois um curso avançado para instrutores de treinamento.
Então, o ano que vem nós teremos um próximo curso de instrutores de treinamento, que é para formação acadêmica, vamos dizer assim, em nível do Grupo Sussuarana, dos primeiros, dos demais, né, do primeiro nível aí de acesso, que é o nível 901, que é o nível básico de instrução, tá? Aí depois a gente vai explicar melhorzinho, embora já foi passado para vocês a documentação, de como que será nós obtermos as qualificações de como seremos instrutores de treinamento de qualificações de especialização, tá? Mas nesse primeiro momento, como instrutores, o nosso objetivo é padronizar o ensino, né? Padronizar a metodologia e as técnicas de ensino, padronizar documentação e linguagem e também padronizar, lógico que respeitando, né, as características pessoais de cada um. Cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu momento, mas com técnica todos nós podemos nos equalizar, chegar num patamar mínimo necessário. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente, quando nós vamos estabelecer um curso ou estágio, a primeira coisa que nós temos que fazer é esse processo inicial. Nós recebemos uma missão, vai ter um curso de tal coisa, beleza. Aí é acionada a divisão de instrução, são selecionados alguns instrutores já formados, no caso nós estamos fazendo uma simulação, né? E eles vão ter que discutir a respeito de como farão um determinado curso ou estágio. Aí o primeiro procedimento que nós temos é realizar um plano de ensino. Esse plano de ensino geral, ele segue essa documentação aqui, ó. Ela é ementa geral, aqui está escrito como ementa, né? Mas ele na verdade é o próprio plano de ensino. Esse, o PE, é o primeiro documento que nós temos. Então ele tem obrigatoriamente que ter uma identificação com o nome do estágio ou curso, qual que é a carga horária, quem é o público-alvo, quem vão ser os coordenadores, o coordenador de ensino sempre vai ser um. Coordenadores adjuntos vai ter a quantidade necessária de acordo com a necessidade, assim como supervisores de ensino, que pode ser um ou pode também ser vários. Aí nós temos o principal é a ementa que nós falamos. Então a ementa, o que ela é? Ela é um conjunto de todos os assuntos básicos, genéricos. Eles são os tópicos gerais de cada assunto que nós vamos tratar. Então toda vez que nós fazemos um plano de ensino, eu posso ter, nesse caso aqui, eu tenho objetivos do estágio, que na verdade são o que nós chamamos aí no meio acadêmico de objetivos gerais. Então, eu tenho aqui tipo uma descrição, né, do que eu espero do estágio ou do curso. Com base nisso, é destrinchado os objetivos específicos. Então, esse conjunto aqui, ele pode ver, ó, ele sempre vai começar com um verbo, tá? Eu passei para vocês aí alguns documentos que têm uma relação de verbos de acordo com o tipo de objetivo que nós temos. Nós temos objetivos que são atitudinais, outros que são cognitivos, outros que são procedimentais, ou seja, os objetivos cognitivos é o que eu espero que o aluno aprenda efetivamente. O que eu quero na cabeça dele que ele assimile aquilo como conteúdo. Procedimentais são procedimentos que ele deverá realizar. E atitudinais é efetivamente ele pôr a mão na massa para fazer alguma coisa. Então, para cada tipo de objetivo, eu tenho um tipo de verbo. Vocês podem ver que todos os objetivos, eles obrigatoriamente têm que começar com um verbo. Que nem aqui, por exemplo, ó, o estágio de capacitação e habilitação de instrutores de treinamento, para a EBONT, que no caso foi o documento que eu coloquei para vocês aí de como que eu falo assim, de modelo, né, para vocês tomarem contato. Esse foi o primeiro do EBONT que foi feito. Então tá aqui, ó, objetivos particulares ou específicos: conceituar educação e sistemas educacionais, compreender a didática e a prática pedagógica, compreender o processo de ensino-aprendizagem, conhecer as ferramentas de ensino utilizadas atualmente. Então percebam que todos eles vão começar sempre com um verbo. Isso é padrão, tá?
não é coisa da minha cabeça, isso é o que nós utilizamos em universidades e nas faculdades da vida. Aí eu tenho que colocar também que tipo de metodologia de ensino será utilizada. Normalmente, nós utilizamos instruções que elas são ministradas de maneira dialogada. O que eu vou contemplar nisso? Eu contemplo sempre que possível conteúdos teóricos e práticos ao mesmo tempo. O foco sempre vai ser a assimilação desses preceitos teóricos que são fundamentais a essa prática educacional. Embora aqui está falando do EBONT, mas esse primeiro EBONT ele foi voltado para o curso de instrutores. Então tudo foi abordado levando em conta, né, a participação e as necessidades dos alunos, implicando nessa flexibilidade e o uso de estratégias diversas da atenção individual de cada um. Passado isso, o que tem que ser observado num plano de unidades didáticas? Tá? Quais são as unidades didáticas? Então, daquela ementa, eu posso fazer grupamentos de assuntos. E com isso, eu vou distribuir um determinado número de aulas para a realização daquele curso. Tá? Então, nós temos aqui, unidade didática, UD01, o que é educação e os fundamentos do processo ensino-aprendizagem. Aí vem o 2, unidade didática 02, os fundamentos para as ações formativas e de especialização no âmbito do Grupo Sussuarana. Então isso aqui são exemplos. Aqui foi destinado 12 horas aula, aqui foi destinado 10. Então, quando eu falo PUD, eu estou falando de plano de unidade didática. Aqui, no plano de ensino, eu relaciono todos os PUDs. Não precisa ser 200 PUD. Eu posso ter uma quantidade mínima e todos os assuntos eles vão estar destrinchados dentro de um assunto comum. Tá? Aí eu tenho que também ter uma metodologia de avaliação. Por enquanto, no nosso exercício, vocês não estão sendo cobrados disso, porque nós vamos tratar no próximo módulo. Tá? Mas aqui no plano de ensino tem que vir obrigatoriamente. Isso não está sendo cobrado dos senhores. Tá? Nós vamos falar no próximo. Tá? E tem que ter também um referencial teórico. Aqui no caso, não preciso relacionar ele aqui, mas sempre ao final do plano de ensino, ele tem que constar toda a bibliografia que nós vamos utilizar. Fora isso, nós temos outros documentos, né? O plano de unidade didática nada mais é do que esse plano de ensino de forma resumida. Então, primeira coisa que a gente faz, eu estudo o que eu quero. O que eu quero do meu estágio? O que eu quero que o meu aluno aprenda? Como que eu vou fazer para o meu aluno aprender? Né? Ou seja, quais são as estratégias de ensino que eu vou utilizar? Então essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. Aí a gente estabelece uma ementa. Essa ementa, dela eu extraio quais são os meus objetivos gerais e quais são meus objetivos específicos. Dessa ementa, eu distribuo ela em grupamentos que eu chamo de unidades didáticas. Então, daí para cada unidade didática, eu vou fazer um documentinho desse parecido, é uma tabela igual essa aqui, né? Parecida com o plano de ensino, e ele vai se chamar plano de unidade didática. Então, cada unidade didática tem o seu plano específico. Tá? Depois, com base no plano de unidade didática, que também terá a sua ementa específica, essa ementa será destrinchada em notas de instrução. Então, como vocês viram aqui, eu tenho, por exemplo, unidade didática 01, falando sobre o que é educação e os fundamentos do processo ensino-aprendizagem. Aqui foram destinadas 10 horas aula. Então, para cada hora aula, eu tenho que ter uma nota de instrução. Puxa vida, mas aí como que eu faço? Todas as notas de instrução, como diz respeito ao mesmo assunto global, que é o PUD, tá? Eu preciso obrigatoriamente ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão? Não, é claro que não, porque eu estou tratando de um assunto só. Então, se eu estou falando dessa unidade didática, eu tenho sim que ter uma introdução, o desenvolvimento dela inteira e uma conclusão. Se eu tenho 10 horas aula, então normalmente o que eu faço? Eu destino 1 hora aula, que é a primeira, que é a introdução, que eu vou dar uma visão global do que eu vou ver naquele assunto. Aí eu vou ter o quê?
8 horas aulas sequenciais, que vai ser só a parte de argumentação, aquilo que efetivamente eu estou ensinando para o aluno. E a última aula, eu utilizo ela como conclusão. Na unidade didática 02 aqui, para vocês terem uma ideia, foi destinado 12 horas aulas, correto? É a mesma coisa. Eu posso ter uma aula só de introdução, né? Posso ter o restante de aulas aí, 9 aulas que seja, como o desenvolvimento, e pegar 2 aulas de conclusão. O que eu faço? Toda instrução, mesmo que ela não tenha efetivamente assim distribuída, né, do jeito que nós estamos falando aí, por exemplo, a de 10 horas, né, uma aula para introdução, 8 desenvolvimento e uma para conclusão. Só que tem o seguinte, cada aula específica, cada aula, independente de eu não ter dividido como uma instrução geral, mas toda a instrução é obrigatório eu ter, durante os meus 40 minutos, é obrigatório eu ter a minha introdução daquela aula, o meu desenvolvimento e a conclusão. Então, o nosso cérebro, ele funciona assim, se você passa de 20 minutos sequenciais falando sobre um determinado assunto, passou de 20 minutos, o seu cérebro já não consegue mais se focar naquilo que está sendo tratado. Passou de 20 minutos, tudo aquilo que você falar depois, dependendo da pessoa, vai ser muito mais fácil a pessoa esquecer. Então o que eu faço? Durante os 40 minutos, eu posso tranquilamente ter uns 5 minutos a 7 minutos de introdução. O que você faz na introdução, na aula? O próprio nome já diz, você vai introduzir o aluno naquele assunto que você vai falar. Ou seja, você vai contextualizar o aluno dentro daquele conteúdo que você vai tratar. Então, quando efetivamente você começa daí parte de desenvolvimento, a argumentação, o que acontece? O aluno começa efetivamente a perceber, a receber toda aquela informação que realmente ele precisa aprender. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos 20 minutos, 20, 25 minutos, não mais do que isso. E o restante do tempo, o que eu faço? Aí, eu vou fazer a conclusão. Na conclusão, eu vou resgatar aquilo que eu peguei lá no início, na introdução, né? Então, pessoal, vocês podem verificar com tudo isso que nós falamos que o quê? Olha só, isso é importante, isso aqui, daí eu friso os tópicos, né? As ideias-chave, as palavras-chave, para fazer a massificação, né? E a absorção, a assimilação do aluno, né? De forma massiva no cérebro dele, tá? Para isso ficar realmente calcado. Aí eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter obrigatoriamente um tempinho, né, de uma instrução para outra para mudar o assunto. Não adianta eu ficar 2 aulas, 3 horas maçando o aluno ali no mesmo assunto. Ele não vai aprender. Tem que ser em dose homeopática. O nosso cérebro não foi feito para aprender dessa forma. E isso é um macete que, olha, levou um tempo desgraçado para eu aprender. Tá? Então, isso é fazer uma aula dinâmica. Então eu trato de um assunto, mas se pode falar, normalmente os nossos quadros horários, como já foi colocado aí para vocês, como é feito, por exemplo, no FBI. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela copiou muito o modelo do FBI. Então o modelo, como que é lá? 40 minutos de aula. Daí já tem mais 40 minutos seguidos, só que é uma aula sobre um assunto, na sequência tem ali uns 5 minutos de intervalo, e daí retoma a aula com outro assunto. Aí você tem 20 minutos depois de intervalo, que é para o aluno descansar a cabeça dele. Então, normalmente, o que nós fazemos? As nossas aulas começam 9 horas da manhã, ela pega 2 turnos de 40 minutos, e ali por 10 e 20, mais ou menos, tem um intervalo, né? E vai até as 10h40. E a partir das 10h40, mais 2 aulas até meio-dia. Aí tem um período de 1h30 de almoço, retorna 1h30, 1h30 da tarde, e assim vai, mais 2 tempos de 40 minutos, mais 20 minutos de descanso, e a aula prossegue até as 16h30. Isso dá 8 horas de aula durante o dia. É mais do que o suficiente. Passou disso daí, dependendo da situação, você pode ter até no máximo mais 4 horas de aula, mas desde que seja intercalado com aula teórica e prática, para não ficar maçante para o cérebro do aluno e ele conseguir assimilar de uma forma mais eficaz, mais efetiva. Então nós temos que ter sim. E outra,
Aulas depois, aula teórica, dependendo do assunto, depois do almoço, é horrível. O aluno não aprende, ele dorme. Ainda mais se o instrutor ele for monótono, tá? O instrutor, nós vamos passar para vocês depois uns macetinhos de como você dinamizar a aula, para você não ficar naquela monólogo, né? E sempre naquele mantra. Tem cara que parece aquelas besorrão, né? Aquelas beronha voando. E o cara dorme, principalmente o cara que senta lá no fundo, tá? Existe um trabalho aí que eu escrevi, tá? Eu vou passar para vocês, inclusive, que é muito interessante. Toda a nossa apostila, quase toda ela, o material, foi extraída desse material que eu apresentei na faculdade quando eu fiz o curso de graduação de letras. Eu foquei justamente, não foi na língua portuguesa, não foi na língua inglesa, eu foquei num negócio chamado linguística aplicada, tá? Eu tratei justamente sobre a utilização da programação neurolinguística em sala de aula como ferramenta de apoio ao processo ensino-aprendizagem. Então tem muita coisa muito interessante lá. Eu vou passar para vocês na íntegra, tá? Se vocês quiserem tirar aí um tempinho também para ler, eu aconselho, por favor, leiam esse material. Não é que, é porque eu fiz. Não, não é porque eu fiz. É porque nós não temos esse assunto, tá? Só tem um outro cara, que é um coronel da Polícia Militar do Pará, se não me engano, e ele foi o criador do Grupo de Ações Táticas Especiais de lá, tá? Da Paraíba, aliás, perdão. Coronel Onivan, especialista em operações psicológicas. Então ele me passou o material dele também, e ele também fez um estudo exatamente do mesmo jeito que eu fiz, utilizando técnicas de programação neurolinguística na sala de aula. É para melhorar o processo de aprendizado dos alunos. Então nesse trabalho que eu vou passar para vocês, vocês vão verificar alguns macetes, tá? De como que era, tem algumas ilustrações interessantes, tá? Como é que é o que nós chamamos de funil do aprendizado, tá? A nossa metodologia de ensino, que nós fomos formados, nós fomos formatados desde pequeno para pensar de uma forma padronizada. E isso veio da cultura dos militares. Então é aquele negócio de carteira coberto e alinhado, né? Que nem nós fazemos na nossa formatura de Ordem Unida. Entra em forma, acerta cobertura e alinhamento. Então é a mesma coisa, eles colocam aquelas carteiras, né, alinhadas uma atrás das outras e enfileiradas. Isso é extremamente contraproducente. Aí o pessoal fala assim, não, mas esse é o modelo tradicional de ensino, sempre funcionou assim, sempre funcionou. Não, não funcionou. O que funcionava era a base do medo. O que funcionava era na base ali do professor rígido. Como vocês podem ver, por exemplo, naquele filme lá, o The Wall, né, do Pink Floyd. Tinha um professor lá que era um puta de um carrasco. Aquele era o sistema de ensino, tá, que nós temos. Eu tive muita situação que a gente era castigado, às vezes, por bobagem na sala de aula, de ficar de joelho na frente no gão de milho. Eu já fiquei, tá? De ficar de castigo, igual a bruxa de Blair lá no canto da parede, olhando pro canto da parede, em pé, entendeu? Ficava um monte, eu aprontava um monte na escola. Então vivia de castigo. Falei, isso é educação? Não, isso é o modelo formal que vem daquela época, tá? Hoje, o modelo é de integração do professor. Não é o professor sabe tudo e ele é o receptáculo do conhecimento e vai vomitar essa informação para o aluno e o aluno que se vire para aprender. Por sua vez, o tal do construtivismo também é uma porcaria. Porque hoje tem nego praticamente analfabeto que o cara está entrando na faculdade sem saber nada. Quer dizer, não se pode mais reprovar o aluno. Isso é errôneo também, tá? Tem que haver um equilíbrio, tem que haver um meio termo. O aluno tem que construir o seu aprendizado, sim, mas o professor ele não pode legar isso ao aluno, tá? Ele tem que ser o tutor, ele tem que conduzir o aluno ao conhecimento. Ele tem que participar com o aluno e tem que crescer junto com o aluno. Então, tem que haver essa integração. Se não houver esse triângulo, como vocês aprenderam na parte teórica, né? Capítulo 2, capítulo 1, né? Não existe ensino se não houver aprendizado. Não existe aprendizado se não houver ensino. Então nós temos um conteúdo. Esse conteúdo ele está no topo.
ele está entre o ensino e o aprendizado. Se não tiver esses 3 pilares, eu não posso dizer que houve educação, que houve o processo ensino-aprendizagem. Uma coisa está interligada com a outra. Eu não posso falar que o professor ensinou se nenhum aluno aprendeu. Se todos os alunos, a maioria, tirou acima de 7, 8, né, e um ou outro lá tirou 6, 5, vamos ver o que está acontecendo com esse aluno. Pode ser, como vocês vão aprender, tá? Existem sistemas representativos, tá? Então, às vezes, o professor ele está falando determinada coisa de um jeito, só que ele está usando um sistema representativo. E ele nunca vai atingir o outro sistema representativo do aluno. Então, nunca vai haver casamento de ideias. Nunca vai haver efetivamente a comunicação. Isso daí vocês já viram, né, no processo de comunicação. Eu vou passar depois para vocês o trabalho. Tá? Há aqueles que se interessarem, vocês podem ter certeza, principalmente o pessoal que já trabalha de forma profissional como docente, como professor. Vocês vão efetivamente poder usar esse material no dia a dia na sala de aula de vocês. Eu experimentei isso que foi colocado no trabalho acadêmico, nessa monografia que eu fiz. Eu tirei 10, tá? Meus professores foram extremamente rígidos, mas ao mesmo tempo foram extremamente ricos em me dar orientações. O meu professor orientador, professor doutor Ricardo Iannassi, ele até falou: mas você acredita realmente nisso que você está colocando no seu trabalho? Essa foi a pergunta que ele me fez o dia que eu estava na banca e apresentando o meu trabalho. Eu falei, eu não só acredito, como eu vivo esse trabalho. Eu vivo e experimento isso de forma científica. E isso funciona. Tem funcionado comigo há muito tempo. Tá? Desde os 17 anos de idade eu tenho atuado como instrutor e tenho sempre buscado melhorias, né? De forma que eu pegue o aluno que ele pode ser considerado um burro. Tá? Não existe aluno burro. Existe sistema burro. Nós aprendemos aí, né, que nós temos no mínimo 11 tipos de inteligência diferente. Então cada um tem um destaque numa determinada inteligência. Outros não. Então aquele que você vai bem, você é o suprassumo naquilo. Aí você pega um professor que ele é bom na outra área, que você não é. E ele vai querer que você seja igual na área dele. Aí te menospreza. Você é burro porque você não é igual a ele naquela área. Então não é por aí. O bom instrutor, ele tem que saber identificar quais são as inteligências psicomotoras, quais são as inteligências cognitivas, existenciais do aluno. Como que você vai poder inserir ele dentro do contexto que você está passando, tá? Então nós vamos estar passando isso aí para vocês também. Espero que vocês aproveitem bastante esse restante de estágio que a gente está tendo. Selva.